Namastê! Olá a todos! Para vocês mulheres que querem entender mais sobre o seu ciclo menstrual e sobre como acontece a influência das fases da lua nele, eu sou Durga Chandrika e vim revelar essa verdade oculta de como que isso acontece. Primeiramente, vamos entender como é que acontece esse ciclo menstrual. Por incrível que pareça, muitas das mulheres, elas não estão acordadas de como que isso acontece dentro delas. Em relação à menstruação, é algo que é físico, então é mais fácil de ser notado. Mas durante esse ciclo todo, tem alguns sinais que são mais sutis. Então, para quem não está conectado com o seu corpo, ele é mais difícil de enxergar isso, de sentir, de prestar atenção. Então eu vim hoje aqui para a gente aprender um pouquinho mais e você tá mais conectado com o que está acontecendo com você e com seu corpo, com o seu ciclo, tá bom? Então vamos lá? Então, a medicina ela descreveu o ciclo menstrual em duas fases, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que eu enxergo como 4 fases. Do mesmo jeito que acontece nas fases lunares, que são 4 fases. Então vamos lá. De acordo com a medicina, o nosso ciclo menstrual ele é dividido na fase folicular e na fase lútea. Então como é que isso acontece, né? Ele é marcado o primeiro dia do ciclo com a nossa menstruação. Ou seja, o primeiro dia em que a gente começa a sangrar. E o que acontece nessa fase, né? O que está acontecendo no seu corpo? A partir do momento que você sangra. O nosso útero, como o óvulo não foi fecundado, ele passa por um processo de renovação. Então descama o endométrio, que é a parede interna do útero. E aí a gente perde esse sangue, né? E aí dentro do nosso corpo, lá no nosso ovário, a gente tem vários folículos, que é como se fossem células bem pequenininhas. E aí, paralelamente, vamos observar o que está acontecendo na fase lunar. É como se fosse a lua nova. E aí, na verdade, a lua nova é um momento em que não tem luz. Não está refletindo nenhuma luz na lua. Então, é um momento de escuridão, também chamada de lua negra. E tanto na fase em que a gente está menstruando, quanto na lua nova, o que acontece? É um momento de recolhimento. É um momento em que a gente quer ficar só com nós mesmos, quietas. Momento de introspecção. Em que, pelo menos para mim, é um momento muito bom para meditação. É um momento do não fazer e mais do sentir. O que é bem difícil na sociedade hoje em dia. Que a sociedade sempre está exigindo que você faça e não que você sinta. Então, ambos esses ciclos, eles têm esse momento de você ficar em recolhimento, não gastar energia. E aí você aproveitar desse momento para você planejar esse próximo ciclo. E aí, se você menstrua nesse momento, isso se potencializa. Você vai sentir muito mais. Porque é como se o seu corpo, ele tá te trazendo essa energia interna e a energia externa da lua, ela também tá te trazendo essa energia. Então, elas estão sincronizadas. E quando elas estão sincronizadas, elas estão sendo potencializadas. Aí a gente vai falar daqui a pouco mais sobre essa sincronização, certo? Aí depois, teoricamente, mesmo dentro da fase folicular, o que acontece? Um desses folículos, ele começa a crescer, a se desenvolver.
E aí isso acontece de 7 a 8 dias depois do início da fase folicular. E aí, justamente, se a gente for sincronizar a lua nova com o início da fase, vai dar justamente na fase da lua crescente. Então a gente observa que é como se o nosso ovário e útero, eles estivessem trabalhando junto com esse movimento da lua. Então o nosso folículo está crescendo e a fase da lua também, tá? Então mais ou menos de 12 a 16 dias, esse folículo amadurece e ele libera o óvulo, que é quando inicia a nossa fase fértil, tá? E aí, o que acontece na fase lunar? É a fase da lua cheia. E aí, ambas as fases, a lua cheia é aquele momento em que a lua, ela tá cheia de luz e força. Você sente olhando para a lua, aquela força, aquela energia que, sabe, mexe dentro de você. E na fase em que a gente tá ovulando, na nossa fase fértil, é o que acontece conosco, tá? Nesse momento, eu não falei muito de hormônio, tá? Mas principalmente o estrógeno e a progesterona, ela meio que vai mexendo, né, com os nossos hormônios, ou seja, com as nossas emoções. Nesse momento, o estrogênio, foi liberado e junto com ele a progesterona. Quando a progesterona sobe no nosso momento fértil, e aí só voltando um pouquinho, quem libera o estrógeno é o folículo. Quando ele cresceu, tá? Tá se desenvolvendo, ele começa a liberar o estrógeno. Também para preparar o nosso útero, para receber o óvulo. Então isso tudo tá conectado. Então vamos lá. Quando a gente entrou na fase fértil, o estrógeno subiu e junto com ele a progesterona. E aí a progesterona, ela faz a nossa temperatura subir. Então, quando veio aquele termo, nossa, como ela tá quente hoje, realmente a mulher tá quente. Porque quando ela tá na fase fértil, sobe a temperatura dela e ela tá naquele momento extrovertido. Ela tá no momento dela de lua cheia, de querer se mostrar, de se sentir mais bonita, mais sensual, de estar pronta para encontrar um parceiro, na verdade, né? Ou para ela demonstrar aquela energia, aquela vitalidade que ela tá dentro dela. E é muito relacionado à lua cheia. E aí, de novo, se você tá nesse período junto com a lua cheia, nossa, aí você vai explodir de energia e de vitalidade, de luz, sabe? De sensualidade. E aí a gente vai observando, tá? Que daqui a pouco eu vou falar que nem sempre hoje em dia as mulheres elas estão nessa sincronia. E eu vou falar por quê. Aí, depois, o que acontece? Caso não haja, né, a fecundação do óvulo, o folículo ele se transforma em corpo lúteo. E aí todo esse processo, principalmente os hormônios, eles começam a decair os níveis dele, hormonais, né? E aí vai começar todo o processo de descamação, né? Preparação, na verdade, para descamar o útero novamente. E aí a famosa TPM. E aí isso bate justamente quando a lua tá na fase de lua minguante. E aí voltando, né, pra lua nova e o dia da nossa menstruação. Mas justamente também quando baixa esses hormônios, né, do estrógeno e da progesterona, e ele tá nesse movimento para haver essa descamação, e aí vem a TPM, vem também todo aquele processo da gente começar a voltar novamente, né, para dentro. Desculpa. E aí tem os incômodos, a gente se sente mais sensível. E é como se a gente quisesse
tem um suporte, né? Porque a gente está se preparando para perder algo de dentro de nós. E a gente não se dá conta do que está acontecendo dentro de nós. Eu quero dizer para vocês que, assim, desde os tempos remotos, as tribos, as mulheres eram mais conectadas com a natureza, eram mais conectadas com a lua, conectadas com seu corpo, com seu ciclo, com seu sangue. E antigamente, dentro das tribos, como as mulheres sempre estavam muito próximas, existia até uma sincronização de quando todas iam menstruar, quando todas estavam férteis, e sincronizavam também com essas fases da lua. E aí, com o patriarcalismo, isso se perdeu, infelizmente. E são centenas de anos que veio uma cultura a se transformar em toda essa conexão em desconexão. Em desconexão com esse poder dentro de nós. E por que é um poder? Porque cada vez que a gente se conhece, cada vez que a gente sabe exatamente o que está acontecendo conosco, isso é um poder. Porque a gente tem o poder de saber quem somos nós e o que acontece dentro de nós. Isso nos traz muita segurança e autoestima. Enfim, a gente se transforma em uma outra mulher. Por isso que eu trago esses assuntos para vocês. Porque não tem poder maior do que a gente se conhecer. Então, resgatando, né, essa cultura e esses saberes dessas mulheres, eu trago esse conhecimento da gente começar a observar, né, o que está acontecendo, por que elas eram tão conectadas com elas mesmas, com o ciclo, com o sangue, e a gente perdeu isso. E aí, durante muitos séculos, foi feito todo um trabalho para a gente não conhecer mais, né, o que acontece dentro do nosso corpo. E aí, inclusive, hoje em dia, o que acontece? A gente usa... A gente não, porque eu não uso, mas muitas mulheres usam anticoncepcional. Então, o que acontece? O que o anticoncepcional faz? Ele torna o seu ciclo em algo artificial. Não é mais algo natural. Então, é um remédio que está controlando como acontece o seu ciclo. Tem uma aluna minha que aconteceu uma coisa muito legal durante uma jornada que eu faço, que é a jornada Energia Lunar. Enfim, mas essa aluna, ela usava anticoncepcional e pelo anticoncepcional ela ia menstruar mais ou menos na lua crescente. Então, ou seja, depois da lua nova, né? E aí o que aconteceu? Um dia ela veio pra mim e falou assim, meu Deus, você não sabe o que aconteceu. De acordo com o anticoncepcional, era pra eu menstruar naquela data e simplesmente eu sangrei antes, na lua nova. Aí eu falei, uau, seu corpo tá te dizendo que ele sabe melhor do que você. E melhor do que que quem controla ele é ele, não o remédio. Eu falei, pode ser um sinal para você parar de tomar. É lógico que a decisão foi dela, entendeu? De parar ou não. E nem sei, nem perguntei mais. E isso foi quando ela estava fazendo a jornada, ou seja, se conectando com o seu ciclo. Quando você começa a se conectar, as coisas elas começam a se alinhar. Isso é o mais incrível. Eu quero dizer também que até as mulheres que não sangram. Uma vez eu estava estudando e cheguei, né, sobre umas tribos, porque eu passava por um processo em que eu não sangrava. Ou sangrava muito raramente, assim. Em uma fase da minha vida. Porque na primeira fase eu sangrava demais. Então eu tinha essa irregularidade. E aí uma vez eu cheguei para uma terapeuta e expliquei isso. Ela falou assim, você sabia que tinham tribos em que elas nunca sangravam? Porque elas conheciam tanto do ciclo delas que ela não precisava desse marco.
porque é um marco forte e a gente precisa sangrar para saber que está iniciando um ciclo. E isso é como se o nosso corpo se adaptasse a essa falta de conexão para falar, ó, esse ciclo está começando, você está sangrando. E não tem nada mais forte do que nos mostrar isso. Ainda mais o sangue, né, que é vermelho, é forte, dizer, ó, o seu ciclo está iniciando. E aí ela me contou que tinha essa tribo que ela nunca sangrava. E elas conheciam profundamente o corpo delas. E aí eu comecei a observar, porque tinha uma amiga minha, nesse período em que eu não sangrava, mas toda vez, e ela menstruava sempre na lua nova. E aí eu sempre tava sentindo as mesmas coisas. E ela dizia, ó, você tá de TPM. Aí, só que eu ficava assim, nossa, mas eu não sangro. Mas eu comecei a observar na sutileza. Todos os sintomas estavam ali, tirando o sangramento. E aí eu comecei a aprender isso mais profundamente dentro de mim. Desculpa, hoje tá terrível porque essa gripe ela tá mexendo comigo, né? Mas vamos lá. Porque é importante eu compartilhar isso com vocês. Porque eu tava sentindo de compartilhar. Então, eu quero que vocês aprendam a observar. Sabe? Porque existe uma enorme energia da lua. Eu quero contar que, assim, quantas de vocês não sentem nem que seja essa atração, essa admiração pela lua? Ela tá lá no céu. Eu, desde pequenininha, eu ia conversar com a lua. Eu cresci em um lugar em que a gente ia ver a lua nascer. Então, quando eu ia pra praia e via a lua nascer, nossa, aquela energia toda, ela mexia tanto comigo que eu tinha uma conexão tão grande com a lua. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo mais e me conectando cada vez mais, entendendo. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Que vocês se conectem tanto com a lua, com as fases lunares, entendam mais. Que assim vocês vão estar se conectando com vocês também. Sabe, eu tenho algumas ferramentas que podem ajudar vocês a se conectarem com o seu ciclo e observar essa influência que a lua tem em vocês e que foi escondida de nós. Por que eu chamei de revelar essa verdade oculta? Porque nos foi ocultado isso durante muito, muito tempo. É normal na nossa vida, quantas de nós nunca nos foi falado ou conversado sobre isso? Quantas de nós, nossas mães ou nossos pais ou na escola, não nos fala sobre isso dessa maneira? Que a gente deveria se conectar ao nosso corpo, ao nosso ciclo, ao nosso sangue. Nos foi ocultada essa verdade. E aí a gente precisa aprender sobre isso. É importante. É importante para a gente nos empoderar de nós mesmas. Descobrir quais são as ferramentas e a potencialidade que eu tenho dentro de mim. Quem é essa mulher que está pronta para desabrochar? E isso só vai acontecer através desse autoconhecimento. Tá bom? Então eu vou dar algumas ideias, tá bom? De algumas sugestões para vocês se reconectarem. Primeiramente, separem um caderninho. Hoje em dia, existe até uma agenda chamada Calendário Lunar, que é maravilhosa. Mas, se você não tem no momento como conseguir um calendário lunar, até porque ele é durante um ano, né? E mais de 6 meses já se passaram. A gente tá quase em agosto. E aí, não tem por que você comprar um calendário lunar agora, né? Mas busque na internet, porque ele é maravilhoso. Eu tenho um. Posso depois postar uma foto dele, que tem várias coisas dentro e inclusive sempre
tem em que fase você tá, sabe, em cada dia. Tem umas tabelinhas para você colocar, né? O que eu vou falar aqui agora para vocês. Ele é mais organizado, mas você pode simplesmente pegar um caderninho e se transformar no seu diário de autoconhecimento e de conexão. E aí, o que você vai fazer? Você vai anotar o primeiro dia que você menstrua. E aí, não só o primeiro dia, você vai anotar, você vai buscar em que fase lunar é esse dia. Para você começar a aprender como você tá ou não, porque muitas de nós hoje em dia não é mais sincronizado com a lua, mas algumas de nós pode ser que ainda sejamos e a gente não tenha consciência. Então você vai anotar que dia é aquele e que fase lunar. E aí eu quero que você anote tudo que você sentir e pensar naquele dia. Tente anotar o máximo que você conseguir. Como que tá a sua energia física, se você tá explodindo de energia ou se você quer ficar quieto, a sua vitalidade, se você tá se sentindo tipo cheio de energia ou se você tá com pouca energia, como que estão suas emoções, se você tá sensível, se você tá triste, se você tá alegre, se você quer compartilhar com os outros ou se você não tá a fim de falar com ninguém. E aí, tente anotar tudo. Aí você pode fazer isso todos os dias, ou pelo menos a cada, vamos dizer, entre... É porque nesses primeiros ciclos, é bom você anotar todos os dias para você começar a entender como que acontece o ciclo dentro de você. Porque lembrando, existe uma variação. Por exemplo, no tempo da ovulação, as mulheres variam entre de 12 a 16 dias. Mas você vai ver com o tempo que provavelmente dentro do seu ciclo isso não vai variar tanto. Ou provavelmente nem vai variar. Mas tem vezes que pode variar um pouco, tá? Então, na verdade, essa variação é de mulher para mulher. Mas dentro do seu ciclo, pode ser que ele seja mais certinho. Então, esse é o processo de você descobrir como é que acontece isso dentro de mim. E aí você vai aprendendo como é que as suas emoções estão conectadas com o seu ciclo menstrual e com as fases da lua. E aí é lógico que se você usa anticoncepcional ou até algum remédio, tem mulheres que usam remédio para não sangrar, principalmente atletas, enfim. E isso balança muito, sabe? Isso faz uma bagunça dentro delas que elas nem imaginam. E aí é lógico que se você usar um anticoncepcional, dá até para você observar também, eu acho válido, mas saiba que isso você tá causando um ciclo artificial dentro de você, tá? Não é o seu corpo que tá controlando ele, é o anticoncepcional. E aí é mais difícil, principalmente você começar a sincronizar ele com a fase lunar. A não ser que você interrompa e tente utilizá-lo, ele, fazendo as contas para você sangrar na lua nova. Mas enfim, isso é um outro assunto que é muito difícil, porque as mulheres elas foram obrigadas a usar anticoncepcional, mesmo sendo incômodo, e muitas desses anticoncepcionais têm efeitos colaterais, porque simplesmente muitas vezes o homem não quer usar camisinha. E aí isso é um outro assunto, mas ele tá interligado. Por que que a mulher ela tem que se submeter ao desejo do outro, né? Então é algo a se refletir também. O que é mais importante para você nesse processo? Porque o como você sente é importante. Se isso faz bem ao seu organismo, também é importante.
tem várias maneiras da gente pensar em anticoncepção, né? Tem vários métodos e é mais fácil, claro, se a mulher conhece o corpo dela e o ciclo dela. Como eu falei antes, quando a gente entra na fase em que a gente está fértil, a nossa temperatura sobe, a temperatura basal. E 2 dias antes, é engraçado que assim, 2 dias antes de você se tornar fértil, ela dá uma ligeira baixada a temperatura. Aí depois ela sobe. Então tem como você medir isso, né? E é claro, voltando, quanto mais você se conhece, você vai saber esse momento, você vai sentir esses sinais do seu corpo. E aí também, se você quiser se preparar para se conhecer e aí de repente ver outras formas, se esse anticoncepcional você acha que está te dando efeitos colaterais ou que não está sendo bom para sua saúde, tente priorizar e pensar nisso. Até conversar com a sua ginecologista e ver de algum outro método, né? Tem a da tabelinha, mas tem gente que diz que não funciona porque a menstruação ela tem que ser regular. E aí tem esse método da temperatura, em que você consegue medir a sua temperatura basal para poder evitar isso. Mas a questão, até da camisinha, voltando, a questão é que não é só a concepção, né? São as doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um outro aspecto que eu não vou entrar aqui, mas que é importante a gente pensar sobre isso e que também, mais uma vez, as pessoas pensam, mas algo que se acontece também, eu tô saindo um pouco, mas porque é importante, sabe? Pelo menos pontuar isso. Principalmente nas escolas, que eu faço um trabalho voluntário lá. É que quando se fala de sexualidade, as pessoas só trazem as doenças sexualmente transmissíveis. Não falam sobre outra coisa. Porque é algo médico. Então você não precisa se adentrar em algo mais profundo. E é muito louco isso, porque ter uma relação sexual não é simplesmente falar de doenças sexualmente transmissíveis, sabe? Não enfim, é muito louco, porque é como se quisesse afugentar e fazer com que as pessoas ficassem com medo mesmo. Mas enfim, mas voltando ao nosso tema, tá bom? Algo muito importante que é pra gente aprender é a gente nos conectar e ver o nosso sangue como algo sagrado. Esse sangue que muitas vezes a gente aprende, quantas de nós a gente não tinha vergonha de estar menstruada, que não queria que as pessoas vissem, e se manchar a nossa roupa de sangue, meu Deus, é a morte. Nossa, eu lembro quando pequena, primeiro que ninguém fala pra gente, vem falar sobre esse processo da menina menstruar pela primeira vez. A gente fica as meninas assustadas, vendo que a gente sangrou, meio que, e agora, o que eu faço com isso? E aí depois vem aquela coisa de ter que usar absorvente e sempre perguntar pra colega, ai, será que tá aparecendo que eu tô usando absorvente? Como se fosse a pior coisa do mundo, aí ninguém pode notar que eu tô menstruada. Sabe, eles colocam nesse sistema louco que é a nossa sociedade, o ato de menstruar como se fosse algo completamente sujo e horrível. Enquanto que ancestralmente, em culturas remotas, eles celebravam esse momento da menina. Porque é um momento muito especial, é um momento de mudança, sabe? Então reuniam as mulheres para celebrar esse processo em que a menina estava se transformando uma moça. Eu não vou dizer mulher, porque ainda é muito nova. Tem meninas que menstruam de 12, 13 anos. Ainda é uma menina, mas ela já não é aquela criança. Ela está se transformando em moça. São várias mudanças que acontecem. E antigamente isso era celebrado e explicado para ela. Chegou um momento dela se juntar às outras mulheres e aprenderem sobre o processo do corpo dela. E na nossa sociedade isso não é falado, isso não é comentado, isso não é explicado, isso não é celebrado. E isso é muito triste. Porque as meninas precisam celebrar aquilo para desmistificar que o nosso sangue é sujo, é nojento. E não é. Sabe, grande parte daquele cheiro é do absorvente, não é do sangue. Então, existem muitas mulheres hoje em dia em que começaram a usar
o chama Moon Cup. É um copinho de silicone e que se encaixa dentro da nossa cervix, ou seja, nosso canal, né? A abertura do útero, né? Canal cervical. E aí ali ela coleta o sangue. É como se fosse uma substituição do absorvente. Enfim, e aí, na verdade, quando você recolhe aquele sangue, se você cheirar, ele não tem cheiro ruim. Então, uma outra maneira de você se conectar com o seu ciclo é você se conectar com o seu sangue. É você recolher ele, é você tocar nele, é você cheirar. Porque ele faz parte de você, ele não é sujo, ele não é nojento. Ele é rico em nutrientes, inclusive. E aí, sendo rico em nutrientes, uma maneira, assim, a Mãe Terra, ela nos dá tanto. Então, um ritual que eu acho muito bonito e de um simbolismo maravilhoso é você devolver para a Terra algo que é seu, e é o seu sangue. E tem algumas maneiras que você pode fazer isso. Uma delas, que eu acho muito interessante, eu já fiz, gosto. Hoje em dia não faço mais, porque, enfim, é um processo meu, porque eu não sangro mais. Mas eu sempre gostei muito de usar saia, né? Então é você estar sem calcinha, ir para um lugar de natureza, sentar e realmente com uma intenção de devolver e dar de presente à terra. Então você pode até fechar os olhos e sentir o seu sangue indo para a terra, devolvendo o seu sangue para a terra. Como se você estivesse devolvendo para a terra tudo que ela te dá, essa mãe maravilhosa que a gente tem. E é um ato muito bonito, e eu gosto muito. Que você pode até visualizar o seu sangue entrando na terra, nutrindo a terra. E, enfim, é algo que eu acho... É uma maneira de você se conectar com a nossa mãe, né? E aí outra maneira também, principalmente quem usa o Moon Cup, você pode diluir, é melhor ser diluído em água e regar suas plantas. E as plantas, vou te dizer, elas adoram. Com certeza elas vão ficar lindas. Agora tem que ser diluído, tá? Porque ele é muito forte. E eu conheço, inclusive, eu tenho uma amiga que ela pinta com sangue. E ela faz, sabe, obras lindíssimas, pinturas lindíssimas com sangue. Ela vai diluindo e faz como se fosse tinta guache, sabe? Mas aquarela. E aí, gente, é tão lindo essas maneiras que são simples de você se conectar. Então, tenta uma delas ou vai usando. Se tiver alguma outra forma, posta pra mim, pra gente compartilhar com outras mulheres. E aí, se alguém se interessar, eu tenho esse material e essas dicas em PDF, um material em que eu distribuo normalmente para as minhas alunas. Então, se qualquer uma de vocês, eu vou deixar um link aí para vocês se inscreverem, deixar o e-mail de vocês, aí eu envio para vocês, tá bom? É gratuitamente, de coração, de mulher para mulher, tá bom? Para vocês terem esse material e lerem. Lá também tem um histórico sobre o nosso sangue ser sagrado. Inclusive o material chama Seu Sangue Sagrado. Pra gente começar e continuar nessa jornada de autoconhecimento. Então, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês souberem de qualquer mulher que possa aprender também, né? Espero que tenha sido proveitoso esse processo de conexão, tanto com o nosso ciclo interno, nosso ciclo menstrual, quanto o nosso ciclo externo, de certa forma, dessas fases da lua. Então, agradeço muito e namastê, estamos juntas.